Bom dia, pessoal. Hoje é 29 de novembro de 2022. Estou começando uma gravação, tá, gente? Porque depois eu vou pôr essa fala maravilhosa, essa partilha maravilhosa no YouTube Lançado no Mundo, onde a gente tem mais de 100 vídeos de aulas, encontros e palestras, né? Hoje é uma grande satisfação no módulo de Psicologia e Humanismo da gente ter a presença da psicóloga Zoca Freire, do psicólogo Rodrigo Oliva, enquanto membros da equipe da psicologia da escuta humanizada do, da Unifesp, né? Que é um projeto extensionista que começou em 2020, que nós temos 5 temporadas de atendimentos de funcionários da Unifesp a partir da abordagem existencial humanista, né? Quero fazer questão de gravar que essa atividade está sendo online em virtude da impossibilidade dos palestrantes de virem a Santos, ao mesmo tempo, generosamente, eles estão se disponibilizando via online, então não é que estamos tendo o curso online, né? A gente está tendo curso presencial, mas às vezes por questão de saúde, às vezes por impedimento de deslocamento, a gente está usando esse instrumental, né? Um instrumental poderoso que também veio para ficar, compondo com as atividades presenciais, que é o compromisso da Unifesp nesse semestre, né, gente? A Zoca, eu quero também frisar, primeiro que a Zoca é uma parceira desde o começo do projeto da Escuta Humanizada, então ela foi uma das criadoras desse projeto coletivo, né? Então ela tem uma memória longevidente. E o Rodrigo, ele longevidente. Gostou do longevidente? Anotou aí. Gostei, longevidente. Longevidente. Eu li essa palavra em Nietzsche há 30 anos atrás, nunca mais esqueci. Nunca mais esqueci. Foi um trauma ler essa palavra. E o Rodrigo, gente, eu quero também frisar a situação muito, muito singular do Rodrigo, porque ele é um egresso do curso de psicologia, né? Ele se formou na turma 12, ele fez estágio comigo no ambulatório trans, ele sempre foi um aluno muito destacado, né, na sala de aula, representante de turma, inclusive. Ele foi voluntário, né, no ambulatório trans, e hoje ele é supervisor de estágio do ambulatório trans, entendeu? Então, eu acho que o Rodrigo é um exemplo de uma jornada, né? Uma jornada em virtude da ética da competência dele meteórica, porque ele está formado há um pouco mais de um ano, né, Rodrigo? Na verdade, menos de um ano. Menos de um ano. Então, gente, Colei grau esse ano mesmo. Mirem-se no exemplo do Rodrigo, entendeu? Porque ele já é aluno, voluntário e supervisor de estágio, né? Então, assim, eu gostaria também que eles se apresentassem, né, a partir do currículo da jornada deles. Vocês vão projetar. Bom, vocês têm toda familiaridade com o Google Meet, né? Fiquem à vontade. Pode deixar. O espaço é de vocês, com vocês, a magistral partilha e palestra da Zoca e do Rodrigo. Tá certo. Fernando, obrigado. Zoca, vou só introduzir rapidinho, aí você se apresenta, pode ser? Pode ser. Então, pessoal, primeiro queria agradecer o espaço, o convite do professor Fernando. Acho que posso falar pela Zoca também, mas para a gente é uma honra assim, ser convidado para poder falar, sermos convidados, né, para falar no curso de psicologia, especialmente para mim, né, como disse o professor Fernando, eu circulei muito rápido nesses espaços, então há pouco tempo eu estava sentado nessa carteira. Também eu tive a oportunidade, né, de ser monitor dessa UC, também fui monitor de psicologia e humanismo, né, Fernando? Então, e foi uma experiência muito boa. Estive com o professor Fernando também no ambulatório trans, né, como estagiário, e agora continuo lá como psicólogo voluntário, fazendo atendimento, e também como supervisor de estágio. Então, né, espero que em alguns anos, alguns, né, de vocês apareçam lá para a gente poder
fazer essa partilha do estágio, né? Eu também, atualmente, eu sou psicólogo clínico e também eu sou técnico, né? Psicólogo técnico em um projeto da FAPESP. Então, acho que seria interessante falar um pouquinho disso, assim, só para também poder dizer que as possibilidades não são excludentes, né? E como ressaltou o professor Fernando, eu me formei recentemente, né? Colei grau agora, em março de 2022, sou da turma 12, né? E espero que vocês possam aproveitar, né? Que vocês possam... fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Eu estou me apresentando, vou passar a palavra para a Zoca, né? Mas só para vocês terem uma noção, a gente pensou em fazer uma apresentação de até 1 hora, na verdade uns 40 minutos, e dar um espaço de 20 para a gente poder conversar um pouco, para vocês tirarem dúvidas. A gente vai falar então um pouquinho do projeto, né? Quando a gente pensou essa apresentação, a gente não pensou assim em detalhar o projeto, né? Da escuta humanizada, mas é importante talvez falar de alguns aspectos dele, né? Como ele foi mudando a historicidade, né? É com isso que a gente trabalha, né? Com a história do sujeito, com as histórias das instituições, né? Acho que a essa altura vocês já estudaram Foucault, então é importantíssimo a gente entender onde as coisas se inserem, qual a história delas, né? Mas a gente também discutiu, e a gente achou que valeria mais a pena trazer um pouco focar a nossa apresentação, discutir mais a abordagem mesmo, as abordagens humanistas existencialistas no contexto desse projeto, né? Como que a gente usa isso? Porque às vezes elas parecem muito filosóficas, né? E elas são bastante práticas. E a gente pensou, então, que valeria a pena discutir alguns conceitos, e aí o que a gente também pensou em fazer é falar de 2 casos, né, que a gente teve a oportunidade de atender no nosso trabalho, né, e aí a gente pode discutir pensando os conceitos que a gente for abordar, né, eu não sou psicólogo, não trabalho na abordagem humanista, mas eu tenho a perspectiva, eu acho que existem, eu trabalho com a abordagem psicanalítica, mas a gente também achou que seria interessante trazer esses pontos, né? Onde essas abordagens se tocam, se aproximam, né? Em vez de mostrar apenas as diferenças, né? Existem pontos de aproximação e que a gente usa. Então, começar a apresentação propriamente dita, vou passar a palavra para Zoca se apresentar, enquanto eu vou projetando aqui a nossa apresentação, tá bom? Bom dia a todos, bom dia, Fernando. Obrigada pelo convite, é uma honra mesmo. Eu não venho da Unifesp, eu sou psicóloga há um pouco mais de tempo, bem um pouco mais de tempo, mas vou só localizar, né, de onde eu vim. Eu fiz a PUC Campinas há um bom tempo atrás, passei pela psicanálise, depois eu fui me aproximando da bioenergética, da biossíntese, que são abordagens reichianas, neo-reichianas, e que tem muitos pontos que toca da abordagem centrada na pessoa no quesito de da gente poder trabalhar o encontro, né? Trabalhar a relação, trabalhar o que pode vir, né? Como se afeta a partir das relações. Atualmente, eu sou psicóloga clínica, basicamente, meu trabalho todo foi dentro de consultório, mas eu também tenho 3 abordagens que são o meu tripé
dentro do trabalho clínico, que é a biossíntese, que é uma abordagem neo-reichiana. David Boadella faleceu o ano passado, faz um ano, era o último neo-reichiano vivo. Também fiz a formação internacional em bioenergética e tem uma pesquisa, um estudo da psicologia formativa do Stanley Kellman, que ele sai um pouco dessa vertente reichiana e começa a ter um olhar do corpo mais darwiniano, no sentido daquilo que se processa, se seleciona e possa estar olhando para esses novos estados corporais. Então, ele vai para uma relação muito mais biológica, embriológica, enfim, tem pontos também entre eles que se intersectam. E por conta disso, eu acabei ficando muito próxima desses institutos, tanto de biossíntese quanto de bioenergética, e eu fui fazendo um percurso de graduação a partir dessas especializações. Então, hoje eu sou professora do Instituto de Bioenergética, eu sou professora do Instituto de Biossíntese, então eu ajudo na formação dos psicoterapeutas nessas especializações e participo de congressos internacionais e estou mais... A gente tem a denominação, né? Então eu sou senior trainer em biossíntese, sou local trainer em bioenergética e tenho esse estudo da psicologia formativa com a Regina Favre, que foi uma grande formadora do processo formativo do Stanley Kellman. Então, com tudo isso, no meio de todo esse processo, não faz muito tempo, eu resolvi fazer especialização de teorias e práticas em cuidados integrativos e entrei de sola nesse processo de cuidados integrativos e na pandemia. Já tinha recebido o título de especialistas em teorias e práticas de cuidados integrativos. Na pandemia, a Associação dos Cuidadores Integrativos resolveu chamar todos os ex e atuais cuidadores integrativos para a gente poder lidar com essa situação, e a associação começou a pensar em vários projetos para uma situação muito nova de todos os lados, e eu comecei a participar desse processo. Eu estava incluída em 2 projetos, depois eu fiquei só no projeto dos psicólogos, e aí que se iniciou o projeto da escuta humanizada, e estou até agora. Então, tem uma intersecção grande, um encontro grande, né? Eu vim a conhecer o Fernando pessoalmente há muito pouco tempo, porque a gente ficou nesses quase 3 anos só na telinha, sim, mas parecendo muito próximo, né, Fernando? Sim, sim. Faz 3 meses que a gente confraternizou no terraço da Ilha Porchat. Gente que trabalhava há quase 3 anos foi se conhecer há 3 meses atrás. O que é cuidado integrativo, Zaca? Então, os cuidados integrativos, ele tem 3 dimensões. Tem a dimensão de você olhar para vários cuidados em termos de uma medicina tradicional, que não é a medicina que a gente vê hoje, é a medicina que pode olhar o indivíduo como um todo. A gente tem a dimensão corporal, a gente tem a dimensão psicológica, a gente tem a espiritualidade. Então, é como a gente vai olhando a pessoa, e nesse processo você vai olhando para si. No momento em que você tem esse olhar para si em todos esses sentidos, você passa a ter a dimensão do outro. E no trabalho do cuidado integrativo, a gente vai olhar também para
essa transdisciplinaridade que tem, né, nesse cuidado integrativo. Então, eu, psicóloga, junto com um terapeuta corporal, que é das práticas todas corporais, junto com as práticas integrativas, como acupuntura, como o médico homeopata, o médico que está lá, o médico de família. Então, tudo isso vai estar trabalhando junto e cada um tendo a sua especificidade juntos. É essa a relação dos cuidados integrativos. Depois, os cuidados integrativos passaram a fazer parte das unidades básicas de saúde. São, acho que mais de 15 práticas, 26 práticas que já fazem parte da unidade básica de saúde e que tem essa dimensão de poder trabalhar junto. Então, por exemplo, a bioenergética é uma das práticas integrativas e a possibilidade da bioenergética, estou falando do lugar que eu tenho especialização, né? A possibilidade da bioenergética é a pessoa poder ter uma relação do corpo, uma sensação do corpo e entender quem ela é a partir disso. Então, é uma prática que não é toda a unidade básica de saúde que tem essas práticas todas, mas é um começo, né? Isso é muito novo. Mais ou menos. Recomendo, aproveitando que o pessoal está online, gente, coloquem Cuidados Integrativos 26 Práticas do SUS aí no Google, que aí vocês vão identificar quais são. Eu tenho que só falar uma frase anterior para dar uma situada, né? Então, tem a Associação Brasileira de Cuidados Integrativos, que ela é presidida pela professora da medicina da Unifesp, chamada Cici Veloso, né? Que há 30 anos ela desenvolve esse trabalho junto com a neurologia da medicina. Em março, no primeiro dia da pandemia, ela estava procurando um professor de psicologia humanista, ela me procurou para coordenar esse projeto da escuta humanizada, que a gente foi construindo junto com uma equipe de 8 psicólogas na época, né? E que agora a gente tem além das 8 psicólogas, tem 10, 12 extensionistas, inclusive uns 4, 5 dessa turma, né? Enfim, então foi isso. Existe uma Associação Brasileira de Cuidados Integrativos, que a gente tem o privilégio e a oportunidade de ser coordenado como professora da Unifesp, né? Da medicina. Uhum. Ela me procurou, convidou, e a gente começou a fazer um trabalho online sem a gente se conhecer presencialmente. E aí a dupla de parceiros, a Zoca e o Rodrigo, vão apresentar o projeto do ponto de vista da abordagem. E até também quero frisar que a Cici me convidou para pensar a regulação ética dos cuidados integrativos perante o Conselho de Psicologia, né? A Cici está fazendo regulação ética, porque isso demanda um regulamento ético, essas práticas, né? Diante da fisioterapia, da medicina, diante de uns 4 ou 5 conselhos, ela me convidou para fazer parte da equipe da psicologia, tá? Perante o Conselho Federal de Psicologia, tá? Essa é a altura da... E quinta-feira, eu estou me formando em cuidados integrativos, eu tenho a defesa da minha monografia, tá? Quem tiver interesse de acompanhar, eu num congresso da Unifesp, às 14 horas, nessa quinta-feira, eu vou me tornar, que nem a Zoca, um cuidador integrativo. Olha que chique, Zoca, você tá Bom, já é, né? Já é em várias coisas. Sim. E foi um encontro muito interessante, né? Porque eu não tinha a abordagem centrada na pessoa como um processo de imersão, né? E eu acho que a gente sempre está aprendendo, sempre está incluindo, né? Muitos processos. Eu tenho gostado muito de estar sendo coordenada por você, Fernando, porque isso vai abrindo, né, todas as possibilidades. Uma outra coisa que foi interessante dentro do início do projeto é a gente pensar na psicoterapia breve. Então, eu tenho uma experiência de uma vertente da psicoterapia breve através
do processo focado do Juan Héctor Fiorini, que faleceu recentemente, agora em novembro, lá na Argentina. É um argentino, psicanalista, que há 40 anos trabalha com essa questão do foco na terapia breve. E ele foi um grande pilar para montar as clínicas sociais desses institutos. E a gente aproveitou todo esse pensamento de terapia breve para poder pensar em um atendimento breve. E esse também foi uma das vertentes teóricas para poder ajudar, além da abordagem centrada na pessoa, das especificidades de cada psicólogo, a gente juntar a psicoterapia breve focada aqui no trabalho. E só vendo como esse módulo tem links, né? Semana que vem a gente vai ter às 10 horas online o Marcos Silva para falar de abordagem centrada na pessoa, tá? Então, muita coisa do que a gente vai debater hoje, a gente vai ter o especialista semana que vem às 10 horas, tá, gente? Isso aí, é um módulo cheio de links. Bom, podemos começar com os slides? A gente tem uns slides... não. O Ângelo está perguntando o que é psicoterapia breve. Bom, é um atendimento em sessões, por exemplo, o exemplo que a gente tem aqui da prática são 12 sessões. Aqui a gente faz um trabalho em grupo, na escuta humanizada, mas a minha experiência também a psicoterapia breve, ela tem uma finitude, né? Tem um começo, meio e fim. Ela pode ser 12 sessões, ela pode ser 3 meses, ela pode ser 6 meses, ela pode até ser de 1 ano, apesar de falar, nossa, 1 ano é breve, mas a gente pode configurar a terapia breve nesse sentido, né? Você vai ter um tempo onde essa experiência de vínculo, de encontro, possibilite o autoconhecimento e uma transformação que a pessoa venha fazer. É diferente de uma psicoterapia que você não tem um prazo determinado. Então, você vai... breve... Perdão. Pode falar. A psicoterapia ela é breve, ela é focal, ela é temática, ela é centrada, em geral, num tema, né, específico, e ao invés de trabalhar toda a multiplicidade do ser, muitas vezes emergencial, urgente, para trabalhar um tema específico. É muito usada em equipamentos públicos, porque às vezes não dá para fazer terapia de 5 anos, vai fazer a terapia de 10, 12 sessões, e se não me engano vai ser o professor Marcos, se não me engano, tá, gente, que vai dar os fundamentos da psicoterapia breve para vocês na altura do 3º ano, tá? Não é um tema de psicologia humanista, tá? Que é um método, né? Um método, é um tipo de abordagem, né? Mas não é exatamente humanista, né? Ela pode ser humanista. Pode ser humanista, mas é um tipo de desenvolvimento é mais um desenvolvimento. Você vai trabalhar modalidade, né? Uma modalidade. Modalidade. Acho que essa é a melhor definição. Palavra. Modalidade que pode ter várias abordagens ao redor, né? Uma modalidade. Trabalhar o indivíduo de uma maneira focal, né? Obrigado. Imagina. Obrigado pela pergunta. Mas vocês vão ter isso também numa UC chamada Técnicas e Modalidades. Rodrigo, eu só perguntei por causa que eu faço serviço social, né? Aí, só que eu peguei essa UC para poder complementar mais o meu conhecimento e uma outra forma também de pensar também na parte mais humanizada, né? E se trata na pessoa. Aí, por isso que eu faço algumas perguntas que não estou assim focado literalmente só na psicologia, né? Sim. Eu um pouco mais no serviço social. Mas só que aí, quando assim, eu fico na dúvida, eu pergunto porque tem que perguntar. Claro, o espaço que bom que você pergunta, Ângelo. E seja bem-vindo aqui. Espero que a gente possa contribuir também para você pensar em outras questões da sua prática. Não.
desde quando eu entrei na SAUC, a SAUC para mim foi tudo. Admiro o trabalho de todos os psicólogos, de vocês psicólogos e tudo. Só que assim, o meu foco mesmo é mais focado no serviço social, só que essa parte da psicologia e humanismo que o professor ele está dando, está sendo tudo para mim, né? Então, aí, só que aí tem algumas coisas que eu fico meio na dúvida, eu vou perguntando. Tá joia. Perfeito. Muito bem. Eu tô tentando aqui, gente, mas eu não consegui. Eu queria saber se por vocês tudo bem a gente ir passando os slides do jeito que tá na tela, porque eu coloco aqui para apresentar em tela cheia e não aparece, né? Só fica essa projeção. Tudo bem a gente seguir assim? Se dá para poder se ler, né? Se vocês conseguem ler. Tá dando para ler, sim. Tá? Tá. Porque... Bom, não tem problema. Se está dando para ler, a gente vai para frente. Sim. Então, nós vamos estar falando do projeto de extensão, né? É um projeto de extensão, vou explicar historicamente a respeito disso, da escuta humanizada em atendimento dos profissionais do Hospital São Paulo e SPDM. Isso já está na vertente de novembro desse ano. Vamos passar para o outro slide. Então, primeiro, era um projeto piloto, e a gente começou em março de 2020. E esse projeto piloto ainda estava assim, vendo como é que a gente iria configurar. Depois, ele já é um projeto de extensão da Unifesp. Então, como a gente já fez a introdução, é uma parceria junto com a Associação Brasileira de Cuidados Integrativos, a BRACE, e da Unifesp, Psicologia e Medicina, ele foi oficializado como projeto de extensão em 2021. Então, ele é destinado ao atendimento de funcionários do Hospital São Paulo e SPDM. Ele tem essa perspectiva fenomenológica existencial e humanista. Só para situar. Né? Então, atualizando, né? Antes, no início do projeto, a gente estava como projeto piloto direcionado só para o Hospital São Paulo, e a gente iniciou com os recursos humanos do projeto São Paulo, do Hospital São Paulo, como projeto piloto, né? A gente estava tentando entender, ver com o que a gente ia lidar. A gente também estava nessa situação de pandemia, muitas incertezas, com o que a gente ia lidar. Pensamos em uma série de coisas que eu vou falar daqui a pouco, mas iniciamos dentro de recursos humanos do Hospital São Paulo, depois incluímos os jovens aprendizes que estavam dentro de RH e alguns setores próximos, e depois foi ampliando para outros funcionários, né? A gente queria muito já estar lidando com a enfermagem, com as pessoas que estavam lidando de frente com a pandemia, mas a gente foi chegando aos poucos. Quando passou a ser um projeto de extensão, ele foi incorporado às atividades de mais de 5.000 funcionários da Unifesp. Então, é um projeto de extensão no Pró-Reitoria Pró-Pessoas, junto com o Departamento de Saúde do Trabalhador, com o Núcleo de Saúde da Família e Saúde Mental da Unifesp, NASF, e os profissionais, e agora, nas temporadas todas, então, por isso que a gente fala em temporadas. A temporada primeira foi o projeto piloto, aí depois a gente passou para a temporada 2, em 2021, primeiro semestre, 2021, segundo semestre, e aí que a gente foi chegando perto dos profissionais
da área de saúde mesmo, e junto com o NASP e o Departamento de Saúde do Trabalhador, a gente pensou já trabalhar com esses profissionais que estavam licenciados por burnout na comunidade médica. Então, a gente foi lidando assim com situações das pessoas que precisaram tirar licença, estavam com burnout, ou processos fortes que precisavam estar fora um pouco do trabalho, né? Uhum. Principalmente a temporada 2 e 3 e 4, a gente foi lidando com isso. Bom, então, qual o objetivo? Era oferecer esse acolhimento psicoterápico, né, principalmente nos processos de angústias psicoafetivas das equipes de profissionais de saúde e administrativos. E como a gente tinha uma proximidade grande com a coordenadora do RH, a gente achou melhor no projeto inicial ter ela como um suporte para a gente poder lidando com esses. A gente começou com o administrativo, né, do Hospital São Paulo, e depois ampliando para a SPDM. Então, o objetivo é lidar com essas angústias que vinham decorrentes dessas atividades dentro desse contexto inicial da pandemia, no auge da pandemia, e agora, num presente momento que a gente não pode nem falar que é pós-pandemia, mas já não é a mesma situação que a gente lidou lá em março de 2020. E só para complementar também, né, Zoca, acho que o interessante da gente poder falar um pouco, né, do objetivo mesmo, é que nesses trabalhos o objetivo não precisa ser estanque, né? Não é uma coisa escrita em pedra. A gente começou pensando para atender pessoas que sofriam em função da Covid-19, né? Mas conforme a gente foi trabalhando, outras demandas, né, que não estavam necessariamente ligadas à Covid, começaram a surgir, né? E a gente também teve que decidir, enquanto grupo, se a gente aceitaria trabalhar com essas demandas, né? E a gente decidiu que sim, né, que faria sentido para o nosso trabalho. Então, acho que o que eu destacaria aqui, né, é isso. O trabalho, ele não é uma coisa definida, não é só uma definição a priori, né? Então, lidar com um trabalho de extensão, né, é também você se rever e rever as demandas a todo momento, né? Decidindo, e acho que essa vai ser uma palavra importante aqui para o nosso referencial de discussão teórica, né? Decidindo se a gente vai ou não vai aceitar, né? E aí isso pode reformular o escopo do trabalho que a gente vai fazer. Então, acho que esse seria o acréscimo aqui que eu faria a sua fala, Zoca. E pensando, e também trazendo para vocês o seguinte, o tempo inteiro a gente está fazendo um trabalho conjunto, não só com a equipe de psicólogos, mas isso que o Rodrigo está falando, né, que também passa a ser o objetivo, né, a gente está constantemente reformulando, não só a partir das experiências, mas com esse contato muito próximo com essas parcerias. Então, no início, no projeto piloto, estávamos lá com a equipe de psicólogos e com os extensionistas, né, que são os estudantes como vocês, e também estávamos muito em contato com um projeto maior, que não era só a escuta humanizada, dos profissionais que estavam fazendo outros trabalhos conjuntos dentro desse projeto. Então, a gente estava muito em contato em reuniões com a CIS, com as pessoas que estavam trabalhando com orações, também é uma prática integrativa a oração, com as pessoas que estavam trabalhando com o reiki à distância, que também fazia parte desse
projeto inicial. Então, assim, o projeto da escuta humanizada está dentro de um guarda-chuva que pertence à Abrace e que depois fomos incluídos, a partir do momento que passou a ser um projeto de extensão, a gente também está incluindo o Departamento de Saúde do Trabalhador. Então, hoje, nas reuniões, o Fernando convidou uma das psicólogas do NASF para participar o tempo todo. Então, a gente está trazendo o tempo todo a partir dessa experiência e acolhendo e ampliando os objetivos. É importante a gente frisar, gente, quando a gente fala em cuidados integrativos, é uma nova área oficializada de conhecimento, que faz mais ou menos desde o começo do governo Lula, que está sendo incorporado com práticas da saúde no SUS, tá, gente? Então, a gente está vivendo todo um momento de regulação ética e de constituição da interdisciplinaridade entre psicologia, medicina, fisioterapia, todos os saberes que atuam nos espaços do SUS, né? No contexto interdisciplinar com cuidados integrativos. Imagino que é a primeira vez, às vezes, na vida que vocês estão ouvindo falar em cuidados integrativos, tá? Então, assim, a gente está vivendo, de fato, um trabalho de ponta, né? E a gente está na vanguarda de criar, inclusive, as bases éticas da interface entre psicologia e cuidados integrativos, tá? Mas é bom vocês irem tomando conhecimento, que certamente daqui a 4 anos, quando vocês se formarem, essa relação entre psicologia e cuidados integrativos já vai estar mais regulamentada, tá? A gente está no momento de regulamentação ética da relação entre psicologia e cuidados integrativos, tá? E estou tendo a honra de fazer parte dessa comissão, tá? Zoca também está na vanguarda disso também, o Rodrigo também. Certo. Bom, então, veja, né, a gente estava pensando, né, sempre nas reuniões, a gente se reúne toda semana, a equipe de psicologia reúne toda semana, na sexta-feira, às 17 horas. Então, lá no início do projeto, a gente foi pensando, né, de que situações a gente poderia estar lidando dentro do contexto pandêmico, né? Sentimentos de luta, impotência diante das limitações que podem acontecer diante desse contexto do isolamento, depois do isolamento, na medida em que você vai estar na pandemia, mas você tem que sair, voltar, mesmo agora, né? Agora a gente está dentro de um contexto assim, voltamos a usar máscaras nos ambientes fechados. Veja, o tempo todo a gente está assim, já está livre, já estamos abertos. Não, peraí, estamos livres, aí de repente você tem que voltar, você tem que refazer. Então, isso pode gerar, não é gera, pode gerar um sentimento de impotência. E o que eu faço com isso e o que isso traz como efeito? Também situações de fadiga, de estresse, de ansiedade. Então, veja, esse dispositivo que a gente está lidando hoje era um dispositivo muito pouco usado dentro da psicologia. Eu já tinha experiência de atender pessoas que moram fora do Brasil, mas era assim, 1, 2 pessoas, até estava tentando saber como que era na pandemia, isso virou a possibilidade de atendimento, era o espaço que as pessoas poderiam estar lidando com todas as suas angústias, e como é que a gente foi desenvolvendo nesse tempo todo. Então, né, não só o nosso aparato aqui da escuta humanizada, como a psicologia como um todo, tanto é que o CRP oficializou a possibilidade de atendimento online, e você, quando já formado, você só tem que regulamentar através do EPSI. Bom, então, voltando. A gente pensando nos efeitos que poderiam ter. O estresse, a ansiedade, o medo de autocontaminação e o medo de contaminar. Então, isso a gente pensou também dentro do aparato do Hospital São Paulo, né? Com o que eles estariam lidando, as pessoas estão lidando de frente, angústia em relação ao futuro, né? A gente parece que tem um futuro mais delineado, mas a gente não sabe como é que a gente vai lidar com isso. A gente estava lá em março de 2020
com situações adversas frente a como lidar com esse futuro, né? Com informações errôneas, com informações que poderiam nos ajudar a como lidar desse contexto. E, junto com isso, as crises profissionais e de empregabilidade. Então, isso é o que a gente estava pensando antes de entrar no projeto piloto. E agora a gente vai dizer com o que a gente se deparou. Uhum. Então, o que foi trabalhado nesse processo dessas temporadas todas, né? Nós estamos enfatizando aqui as questões psíquicas, né? A gente, nos slides, começou a trazer um pouco do que é o projeto, mas enfatizando as questões dentro da psicologia. Então, fortalecimento dos aspectos psicológicos dos profissionais de saúde e administrativos, né? Na medida em que a pessoa começa a contar como ela está lidando e como ela está vivendo, vai fortalecendo o que ela percebe de si, o que ela sente. Ao mesmo tempo, o suporte para o enfrentamento dessas dificuldades decorrentes de suas atividades, não só o que a pessoa fala, mas o como ela ouve, o que o outro está, como o outro está lidando. Então, isso vai ajudando a dar esse suporte, vitalizando os vínculos psicoafetivos entre eles, né, entre os profissionais de saúde, e, com isso, facilitando o desenvolvimento dos aspectos emocionais. Então, a empatia, né, tem uma coisa que é importante dizer, que a proposta da escuta humanizada é essencialmente em grupos, são grupos pequenos de até 5 pessoas. E a gente enfatizou, e deixando a possibilidade do acompanhamento individual, se fosse muito necessário, e teve momentos que foi necessário, sim. Uhum. Tanto pela necessidade da situação que se apresentava, como também das questões de horários, tanto da equipe quanto dos profissionais. A gente lida com profissionais que, às vezes, trabalha à tarde e à noite, às vezes trabalha de manhã e à tarde, às vezes faz um trabalho 12 por 36, então a gente lida com uma gama muito grande aí para poder fazer esses encontros. Então, nesse trabalho, essencialmente em grupo, também tem uma resistência de estar partilhando o que acontece com você com o outro. Mas a gente também ajuda a possibilidade da empatia, e isso foi acontecendo, né? E como a gente via aspectos de resiliência na medida que nos encontros iam acontecendo, e como a pessoa ia lidando com toda uma história e com todo esse momento. Então, a compaixão, a superação, a ressignificação da experiência vivida, a alteridade e outros, né? E, ao mesmo tempo, refletindo, né, sobre essas condições psicológicas e sociais do trabalho. Isso é, assim, um resumo do resumo. Uhum. Agora, eu acho que cabe, né, a gente contar um pouco de algumas experiências, né, Rodrigo? Acho que a gente já falou um pouco dos dados do projeto, né? Vamos falar um pouco da questão mesmo, né? Então, a Zoca estava falando, né, do que a gente trabalhou, né, e o que foi aparecendo enquanto contexto, mas eu acho que é interessante a gente pensar uma coisa também que a Zoca mencionou, né? Nós trabalhamos em 10 a 12 sessões, né? E isso define um tipo de trabalho da psicologia, né? A psicoterapia breve. Então, a gente também pontuava, né? Então,
a gente ia tentando encontrar o tema que mais mobilizava aquele grupo, né? Ou que mobilizava a sessão, pelo menos. Mas a grande pergunta, né? Como eu faço isso? Como eu faço isso, né? Acho que é de uma forma muito sintética, né? Como eu escuto essas pluralidades subjetivas que aparecem numa sessão que não está pré-estabelecida e como a gente trabalha isso em grupo, né? Então, uma das orientações do nosso trabalho, né, a psicoterapia breve, né, mas a gente estava amparado, ou está amparado, né, em preceitos ontológicos da fenomenologia existencial humanista, né, e na abordagem centrada na pessoa. A abordagem centrada na pessoa, apesar da gente falar um pouco, né, vocês vão ter aula com um especialista aí, né, como o Fernando já trouxe. Então a gente vai falar um pouquinho disso, mas como também já coloquei no começo da nossa apresentação, não é nossa especialidade, né? A gente trabalha com outras linhas. E aí acho que é uma pergunta, né? Então, ô Rodrigo, mas como a gente faz isso, né? O embasamento teórico da fenomenologia, do humanismo, e você é psicanalista, né? O Azoka é da bioenergética, né? Como a gente faz? Ou dá para fazer, né? Acho que existem, conforme a gente vai traçando o panorama de trabalho, a gente também pode flexibilizar, né? Trabalhar com grupo quer dizer flexibilizar os nossos posicionamentos, né? Isso não quer dizer abandonar o nosso ferramental teórico, e isso não quer dizer abrir mão da nossa ética de trabalho. Quando eu fui monitor dessa UC que o Fernando leciona, mais para o fim do curso, uma proposta que ele fez foi que os monitores dessem uma aula de revisão, né? E uma das coisas que eu achei interessante de fazer foi o seguinte: as abordagens que vocês vão ver, ou que já estão vendo aqui no curso de psicologia, elas têm umas palavras-chave, né? Então, por exemplo, não dá para você pensar qualquer coisa da psicanálise sem o pressuposto do inconsciente. Não há psicanálise sem inconsciente. Né? Desculpe. Quando a gente fala de TCC, né, teorias cognitivo-comportamentais, a gente fala de comportamento aprendido, né? Isso é um aspecto essencial. Não dá para você pensar nessa abordagem sem pensar sobre isso. E aí, então, eu vou deixar um pouquinho vocês pensarem, né? Se vocês quiserem escrever aqui no chat, seria legal. Quais são as palavras que a essa altura, né, vocês identificam, associam com as teorias existencial humanistas que vocês viram até aqui, né, na fenomenologia? Quais são os termos, né, que vocês entendem que cruzam as teorias de uma forma geral, né? Vamos dar um minuto assim para as pessoas escreverem. Eu penso em 4, né? Alexei escreveu aqui morte, liberdade, vida como possibilidade. Alexei tem uma afinidade aqui, né, com as abordagens existenciais humanistas. Claro, Gustavo, posso repetir. A minha pergunta foi: quais são algumas palavras que vocês associam com a fenomenologia existencial humanista, com essas abordagens, né? Estou colocando tudo num caldeirão, óbvio, cada uma tem a sua particularidade, né? Mas existem algumas palavras que são muito chaves para essas teorias, né?
acho que a gente já conseguiu um bom repertório aí, né? Mas acho que uma que talvez não apareceu e vai aparecer aqui de alguma outra forma, né? Responsabilidade, né? E aí, quando eu fiz esse esforço, né, eu pensei assim, liberdade, que acho que foi dita aqui, responsabilidade, alguém também colocou, acho que escolha, né? E aqui, angústia parece uma bastante revisada, né? E é isso mesmo, né? Angústia. Porque, grosso modo, o que a gente está olhando, né? Se a gente pensar, acho que vocês já tiveram Heidegger, né? Então dá para a gente falar de algumas coisas. O Fernando já falou de Dasein, então vocês já tiveram aí, acho que a gente pode se apoiar nisso também. O ser é um ser para a morte, né? Então, importante entender a morte como esse momento final, né? Mas ainda assim um evento, parte da vida, né? Então, todas essas palavras, né, elas vão constituindo uma forma de organizar a experiência. Então, o sujeito tem que se haver com as escolhas que ele precisa fazer ao longo da vida. Não, a experiência autêntica do sujeito é que ele possa escolher de acordo com o que ele quer ao longo de sua vida, né? Ele pode viver uma experiência inautêntica também, né? Que seria ele escolher, mas não de acordo com aquilo que ele anseia. A escolha é fundamentalmente angustiante, porque ao escolher o que você anseia, você abre mão de uma série de outras coisas. Por outro lado, não escolher o que você anseia é angustiante pela própria escolha de não escolher por aquilo que se anseia. Então, a angústia é um sinal, né, que o sujeito precisa lidar a todo momento, né? Na psicanálise, né, a angústia, inclusive, é tida como uma verdade invertida, né? Ou seja, há uma verdade que o sujeito entende, mas ele não consegue lidar, e isso aparece como um sinal de angústia, né? A Maria Homem tem um vídeo bem interessante sobre isso, né? Falando sobre a angústia como uma verdade invertida. Escolher, então, é um aspecto da responsabilidade do sujeito. E acho que esse é uma outra questão importante, assim, né? A gente vive muito na dinâmica da culpa, né? Então, o que acontece a partir de uma escolha é culpa do sujeito, né? E o sujeito não quer se sentir culpado, porque a culpa traz um lugar de castigo, né? Mas a questão é talvez levá-lo a pensar na responsabilidade que ele tem sobre a sua própria vida, sobre o ato de escolher, né? Isso traz consequências, evidentemente, mas para além da culpa, né? Para responsabilidade. Então, qual é a minha participação e a minha possibilidade de escolha dentro desse cenário, né? O interessante desses pontos, um dos aspectos interessantes que a gente acaba trabalhando, né? É que, então, a existência não tem a ver com um destino do sujeito, né? Acho que o Fernando já deve ter falado um pouco dessa frase numa música famosíssima, Deixa a Vida Me Levar, né? Psicologia humanista, existencialista, vai num sentido oposto a isso. A existência não é o deixar-se levar, né? Não é estar ao sabor. A existência é um ato de decisão a todo momento, né?
É escolher e angustiar-se perante a escolha, né? Mas tudo isso, por quê? Porque nós, eventualmente, sabemos que vamos morrer, né? Ah, mas, Rodrigo, peraí, né? Então, mas eu já entendo que a morte é um fato da vida. Isso não é uma reflexão sobre o par morte e vida, né? A gente pode entender a morte como um efeito biológico, né? Cessão de todas as atividades corporais. Será que a morte é só isso, né? Será que esses grandes nomes, né? Ou as pessoas que a gente se lembra, quando elas morrem de fato, né? A cessão biológica, as cessões das atividades biológicas cessaram, mas elas morreram, né? A gente ainda se lembra. Alguns com mais, com menos intensidade, né? Deixam marcas, né? Então, talvez a questão seja pensar a morte como um evento da vida, mas uma reflexão sobre esse par, né? O que não quer dizer colocar a morte no a morte é o fim da vida, né? Isso é um fato quase que externo ao sujeito, né? É um desligamento de como o sujeito vive a própria vida até esse momento final, até o evento final do seu estar nesse mundo, né? Que é a morte. Ora, se não há um destino, né, o sujeito então se angustia com as suas escolhas, né? Escolher também nos significa dizer de um desamparo, né? O que é esse desamparo, né? É justamente o sujeito se dá conta, o terapeuta também, né? Se dá conta de que não há outra instância que escolherá, senão a pessoa que vos fala, né? Então, estamos lançados ao mundo, sem que haja uma instância que decida por nós, né? Até a decisão de relegar essa decisão a outro, e isso tem a ver com um caso que a gente vai falar hoje, tem a ver com uma decisão, né? Não há um destino pré-estabelecido. E, bom, uma das propostas, né, do nosso trabalho, né, tem a ver com a abordagem centrada na pessoa, né? Qual é a aposta central dessa abordagem, né? É uma tendência atualizante, né? Grosso modo, isso quer dizer que o sujeito vai escolher e vai realizar a sua vida na medida que for possível, né? Isso não quer dizer de uma vida ultrapotente, né? Mas isso tem a ver com uma relação com o meio que se estabelece. Então, a pessoa que não tem muitas possibilidades, né, que não é exposta a ambientes afetuosos, né, que tem restrições para lidar com as suas emoções, que tem dificuldade de decidir, ela vai se autorrealizar. Isso isso é quase uma função, né, do sujeito. Mais ou menos, né? Cada sujeito vai desenvolver uma relação com o ambiente que o cerca, né? E um outro aspecto que eu acho que é muito central para o trabalho que a gente desenvolveu é que a gente pensa ou ajuda o sujeito a pensar no aqui e agora, né? É muito comum o sujeito estar preso no futuro, né? O que eu vou fazer se eu for demitido, se... ou no passado, né?
mas quando eu era criança isso aconteceu e eu não consigo esquecer, né? Talvez vocês já tenham presenciado ou até experienciado esse momento, né? Você está lá no banho, pensando, não, mas se eu tivesse dito tal coisa nessa discussão, eu teria ganho, né? Veja, isso você fica remoendo uma imagem do passado e esquece de trabalhar o que é importante nesse momento, né? Não é o se do futuro e nem o mas se tivesse do passado, né? É o, bom, agora o que é possível. E aqui, então, nós nos deparamos com 3 atitudes também do terapeuta, né, e da pessoa, né? Nós trabalhamos auxiliando e nos observando no sentido da congruência, né, ou da autenticidade, que é a escolha orientada por aquilo que o sujeito acredita, né? Aqui a gente, nessas abordagens, a gente não trabalha com o inconsciente, né? A escolha é um fenômeno da consciência, né? Pode haver aspectos que não estão evidentes, mas isso não é uma formulação inconsciente, né? Eles só não estão evidentes naquele momento, né? Mas o sujeito, a gente ajuda o sujeito a ser congruente com o que ele quer para si, né? Então, essas escolhas do tipo, eu não gosto desse trabalho, mas eu fico porque eu preciso do dinheiro, isso pode dizer de uma incongruência, né? Eu estou sofrendo no meu trabalho porque eu preciso voltar a trabalhar, mas esse não é o departamento que eu me identifico, né? Então, por que não pensar em sair? Ou por que não pensar em pedir uma transferência? Esses são aspectos que a gente teve que trabalhar ao longo dos nossos encontros, né? E tem a ver com esse apoio ao sujeito ser congruente. O interessante dessas abordagens, né, e da abordagem centrada na pessoa, é que ela também fala, ela diz, é quase como se ela dissesse, se isso vale para o sujeito que você atende, isso também vale para você, né? O analista, né, o terapeuta ou a terapeuta, o terapeuta, né, dessas abordagens, ele também precisa ser congruente, né? Entender o que está em jogo para ele naquela sessão em que ele se irrita com o sujeito. E falar para ele, olha, isso é um comportamento que me chega como uma angústia. Por algum motivo eu me sinto irritado com esse comportamento. E isso não quer dizer ser agressivo, né? Mas a gente também trabalha muito no sentido da linguagem não violenta, né? O terapeuta também pode se expressar, mas sem que isso seja uma questão agressiva, né? A gente pode fazer isso de formas positivas, mas isso também fala de um encontro congruente, né? Por outro lado, a gente também, né, quando o sujeito traz essas angústias, e conosco mesmo, nós trabalhamos a aceitação incondicional, né? Então, o sofrimento daquela pessoa é o sofrimento daquela pessoa. A gente não vai avaliar se é ou não é um sofrimento válido, mas ele está ali. E isso não quer dizer também concordar com tudo que o sujeito traz, né? Isso pode abrir espaço para questionamentos, né? Mas por que você acha que isso é tão difícil para você, né? Ou, olha, essa é uma questão que parece que o grupo todo se mobilizou. Por quê? Né? O que está mobilizando vocês? Né? Por que parece que tem surgido essa agressividade no grupo, né? E isso também nos leva a uma terceira atitude, né? Que tem a ver, que a gente chama assim de compreensão empática.
Ou seja, né, colocar-se no lugar do outro como se fosse o seu. Aqui eu quero destacar esse como se fosse, porque nunca é. Né? Eu nunca estou no lugar do outro. Só ele é que pode falar do lugar dele. Mas é também um trabalho, né, da gente se tentar, né, colocar nesse lugar. Como ser. E saber que é apenas como se fosse. Não é impossível estar no lugar do outro, mas é um esforço contínuo pensar a partir desse lugar, como ser, né? Então, isso aqui é um panorama muito geral, mas que a gente vai trabalhando. Eu tentei traçar aqui alguns pontos, né, que eu vejo próximos também da psicanálise, né? Porque uma coisa, a gente não precisa, não estou dizendo que a gente deva misturar, né? Às vezes eu faço na sessão abordagem psicanalítica com alguns recursos da TCC, com fenomenologia. Não é isso, né? A nossa ética nos estimula, nos coloca na posição de usar um ferramental. Mas vejam, angústia é um tema que passa todas as abordagens, né? Cada uma à sua forma, né? Mas lidar com angústia é uma necessidade das abordagens, seja lá qual ela que você vai seguir, né? A escolha também é uma questão, né? Que passa pelas abordagens. Sujeitos, parece bizarro assim, né? Mas os sujeitos têm muita dificuldade de escolher pelo que eles querem, né? Então esse também é um outro ponto que toca, assim, né? Ver-se livre para escolher, liberdade, como disseram aqui no chat, né? É um tema que o sujeito também se vê na psicanálise, né? A gente fala muito disso, né? De como a gente acaba deixando sob o olhar do outro, a gente age sob o olhar do outro, né? Em vez de poder pensar a nossa própria ação. Então, acho que eu queria trazer esse panorama um pouco mais geral. Vou passar a palavra para a Zoca, não sei se ela quer contribuir um pouco mais aqui para a discussão. E aí a gente pode falar dos casos, né, Zoca? Dos 2 casos que a gente discutiu. A gente só vai ter que... Eu vou precisar sair às 11, então a gente só vai ter que ser um pouquinho mais... Mais breve, tá bom. Mas só para delinear um pouquinho essa questão, assim, foi brilhante, Rodrigo. Muito, muito bom esse contexto que você trouxe. O que eu fiquei pensando para ajudar a ter para ajudar a compreender também mais uma das ferramentas que a gente utiliza, né? Quer dizer, parte do contexto do trabalho, grande parte o Rodrigo está falando, mas levantando uns pontos no atendimento breve e no contexto grupal, eu pegaria algumas dessas palavras que o Rodrigo pediu para vocês, para a gente falar a respeito do contato, né? Como a pessoa faz o contato com a realidade dela, como ela faz o contato quando o outro traz a realidade dele, e como faz o contato com as carinhas e a forma de expressão que cada um tem na hora que vai falar, e aí à medida que vai acontecendo os encontros. Então, encontros também é uma palavra importante, né? Como se dá um encontro e o efeito e o afeto que se tem no encontro. No primeiro momento, no segundo momento e depois no processo. Então, eu diria que tudo isso nós estamos falando do contexto do trabalho em grupo e do atendimento breve.
Uma outra questão fundamental é que, como eu me vinculo, e isso também inclui o terapeuta, mas só que ele está ali no lugar de acompanhar e perceber isso, também é como eu aprendi a me vincular com a minha história, com as pessoas que eu me vinculei, né? A gente atualmente não pode só pensar em pai e mãe, mas a gente pode pensar no contexto que eu me desenvolvi e que traz isso também. Não que eu vou ter o foco nisso, mas naturalmente a pessoa fala: eu aprendi com isso, eu aprendi com a minha mãe, aprendi com a minha tia, com meu tio, enfim. São as formas vinculares, e elas vão estar se dando ali no contexto grupal também. E a potência que esses encontros, né, acabam potencializando elementos que, às vezes, não estavam sendo esperados. Tem esse efeito da potência, a pessoa poder fazer essa escolha. Eu já fiz uma escolha, mesmo eu não achando que era essa a minha escolha verdadeira, mas na medida que eu me deparo com isso, conto e tenho o efeito disso, eu posso fazer uma nova escolha. E aí eu vou estar lidando com a potência desses encontros. É com isso que a gente vai contando e com os fenômenos que vão aparecendo também, na medida em que tudo isso se entrelaça. Então, é por aí que eu queria só fazer delinear um pouquinho. Mas... Zoca, posso só acrescentar, só para também não tomar muito seu tempo. Escreveram aqui no chat, né, presença. Acho que essa é uma palavra central, assim, quando a gente pensa também o modo, né, que a gente está fazendo esse nosso trabalho, né? E eu digo presença porque, para mim, foi uma discussão muito importante no período da pandemia, né, que a gente teve que repensar a prática dos estágios, né? Presença não tem a ver com ser presencial, porque você pode estar presencialmente, fisicamente, e estar totalmente sem presença naquele encontro. Ser uma coisa esvaziada. Né? Mais do que presença não é presencial. A gente consegue, né, Zoca, trazer presença fazendo esse trabalho remoto. Né? Isso aqui é um meio, né? Então, o sujeito vai se encontrando, né? Para que haja o encontro é necessário ter presença. E é isso que possibilita ele também fazer as discussões, né? Colocar que ele possa escolher autenticamente. E é autenticamente, não é certo ou errado, vejam bem, tá? Essa é uma questão. A gente não está avaliando se escolheu certo, escolheu errado. Isso é uma escolha autêntica? Né? Ou isso é uma escolha inautêntica? Né? Ele está vivendo uma experiência autêntica ou inautêntica? Então, nossa, como que eu vou resumir agora o que a gente pensou em trazer? Eu pensei em trazer um fragmento de uma pessoa que eu atendi no primeiro contexto, né, da pandemia, que a gente acabou criando um grupo de jovens aprendizes. Né? Jovens aprendizes são aqueles jovens que estão ou no ensino médio ou terminou o ensino médio e estão fazendo as ETECs. Então, eles estão fazendo algum estudo um pouquinho mais específico para um trabalho. Então, no caso dessas jovens, depois atendemos outros jovens, eles estavam trabalhando ou no RH ou em atendimentos do Hospital São Paulo. Então, foi um grupo que acabou se inscrevendo para participar da escuta humanizada e tinha algumas diferenças de idade mais pequena, entre 17 e 23 anos, mais ou menos, e quando eles, antes de terminar, eles podem ficar trabalhando
nesse convênio, né, da ETEC com, por exemplo, a organização, no caso, o Hospital São Paulo, durante esse período de formação da ETEC. Então, a gente estava com um grupo de 3, 4, começou 4, mas depois ficou 3, e elas estavam trazendo, eram meninas, né? Estavam trazendo bastante a angústia, estavam no auge, né, desse abril, maio, junho da pandemia, e falando como estava sendo difícil de uma forma geral, assim, porque tinham que ir presencialmente, elas tinham que estar lá no trabalho, tinham que passar por toda essa questão do transporte e do medo da contaminação, do medo que os parentes também se contaminassem, né? E uma dessas jovens vivia numa situação de muita vulnerabilidade, que é num abrigo. A mãe dela foi presa quando tentou atear fogo, quando ela tinha 6 anos, na mão, enfim, uma situação bastante peculiar e grave, e aí ela passou a morar desde os 6 anos em abrigos. E ela estava lá no RH, participando do RH, porque ela estava fazendo a ETEC, de auxiliar administrativo, e, enfim, ela estava trazendo, não a história dela, mas trazendo essa questão, e começou a trazer no grupo que ela tinha terminado um namoro, e que o rapaz com que terminou o namoro estava fazendo ameaças a ela, né? Ameaças quando ela saía do trabalho, falando que se ela não voltasse ia ter coisas, e começaram essas ameaças, ela contando no grupo, outras pessoas contavam outras coisas, e ela trazendo de como que ela estava lidando com essa situação. E foi ficando um pouco mais intenso essas ameaças, a ponto de uma das vezes que ela saiu do trabalho, lá do hospital, ele estava com um colega ameaçando de fato. E ela, com medo, resolveu voltar e procurar uma ajuda nisso, pois ela foi embora para casa. Então, quando ela conta isso, a gente começou a perceber na discussão, tanto em grupo, como depois na discussão das reuniões, um lugar de muita vulnerabilidade, como tem um responsável no departamento e que também tem uma ligação do local onde a pessoa mora, né, o responsável de onde a pessoa mora, a gente achou importante fazer um movimento fora do grupo, no grupo, e convidando ela para fazer uma conversa fora do grupo com essa responsável do departamento, porque, de fato, a gente sentia que tinha um risco de vida dela e que, nessa situação, talvez pudesse criar uma possibilidade de como dar esse suporte para ela viver essa situação, né? Passar melhor por essa situação, né? Com mais segurança. Enfim, foi uma conversa, então a gente atende sempre em 2 psicólogos, né? Foi uma conversa primeiro com os psicólogos, oferecendo essa possibilidade para ela aceitou, fizemos a reunião, nós, ela e a responsável do departamento, que foi, ela tinha um medo grande de falar para a responsável do abrigo, porque se ela falasse lá para a responsável do abrigo, a responsável não ia acreditar nela e, portanto, iria ter outras ações com ela no abrigo. Ela é muito intensa, então ela já teve situações lá no abrigo de limites, enfim. Então, ela não estava querendo que chegasse essa situação para a responsável do abrigo. E na conversa com
a responsável do RH por ela, começou a achar saídas. Então, ela disse que iria conversar, mas que ela poderia estar junto. Numa sessão seguinte, que por um acaso só estava ela, as outras duas não vieram, ela começou a trazer o que ela pensou em fazer para lidar com essa situação. O que acontecia? Ela conhece a tia desse ex-namorado, ela era muito próxima da tia desse ex-namorado. Então, ela falou assim, eu pensei em chamar a tia, conversar com esse ex-namorado, mas com a tia presente. A gente falou, interessante, né? Vamos ver como que é isso. Nesse dia, ela fazia a sessão no quarto dela, que moram outras pessoas, mas ela sempre combinava que nesse momento da sessão ela estaria sempre sozinha. E ela estava sentada lá na cama dela, que era não é uma bicama, como é que a gente fala? Que tem um debaixo. Uma beliche. Ela estava lá na beliche dela e tinha umas almofadas, uns bichinhos. E eu falei assim, então, aproveitei, estava com uma colega também, eu aproveitei e falei, deixa eu sugerir uma proposta para ela. Falei assim, imagina que uma dessas almofadas, um desses bichinhos, possa ser o seu ex-namorado. E você escolheu uma para você. Ela achava tão engraçado tudo isso, ela morria de ir. Falei, mas vamos experimentar como é que você falaria para ele, né? Então, ela começou a fazer um roleplay, né? De como seria ela experimentar, né? Uma prática dentro do psicodrama, né? De achar um lugar de fala dela para o outro. E no que era engraçado, no riso, ela começou a achar um jeito de falar. Numa outra sessão, ela traz a experiência que ela teve com a tia e o ex-namorado. Foi muito interessante a saída dela. Primeiro, que ela achou um lugar de suporte, né? Porque se ela tinha proximidade com essa tia também podia ter uma responsabilidade com esse sobrinho que era o ex-namorado. Então, ela achou um local público, porque isso era uma coisa que a gente tinha falado em outros momentos, né? Ela achou uma lanchonete onde ela pôde falar para a tia o que estava acontecendo, pôde falar para ele, e a tia é que fez a intervenção com esse ex-namorado, que a partir daquele momento ele teria que aceitar que eles não iam mais continuar o relacionamento e que ela gostaria que ele parasse com isso, e ele se comprometeu ali com a tia e com ela de que ele ia parar. Então, esse foi um evento assim que suscitou tantas coisas no grupo e dentro desse contexto que, nossa, foi uma saída maravilhosa para a gente poder entender de como lidar com angústias reais e angústias psíquicas, com medos reais e com situações psíquicas, né? De como era uma das palavras, né, que saiu aqui, firmar-se. Como ela pôde se firmar com segurança e com uma proteção necessária, fora do que a gente podia estar pensando. Esse é um Isso exemplo. Não estava escrito em nenhum lugar, né, Zoca? Foi ela que se autorregulou, né? Uma abordagem centrada na pessoa, a gente fez todo o acolhimento, né? Você fez, né, Zoca? E ela buscou as próprias saídas, né? Ela que foi criativa, né? Isso é abordagem centrada na pessoa. A gente acolhe, abre espaço para percepção, para a pessoa se referenciar, se auto-ouvir, né? E ela acabou buscando as próprias soluções, ela que inventou as saídas, né? Muito, muito legal. Zoca, eu sei que você tem que sair. Eu queria agradecer em nome do nosso coletivo aqui, da classe, sua presença extraordinária. O Rodrigo acho que ainda vai ficar um pouco mais conosco, né, Rodrigo?
Sim, sim. Mas pode obrigado. ficar, né, Rodrigo? Né? Vou ficar mais um Obrigado, pouquinho. Zoca. Eu tenho Obrigado, Zoca, certeza por que essa você, partilha. Rodrigo, vai poder responder tudo que eles quiserem saber e em outras oportunidades a gente pode encontrar novamente. Obrigada a todos, obrigada, Fernando, obrigada, Rodrigo, por a gente ter feito essa parceria. Eu que agradeço, Zoca. Eu saio daqui mais rica do que eu entrei. Todo mundo se enriquece quando a Zoca está presente, né, gente? Muito. Valeu, tá bom, querida. gente. Um abraço grande. Obrigado, tchau. Zoca. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Eu só queria reforçar, gente, que abordar centrada na pessoa, entendo a preciosidade do relato da Zoca, que não estava nada escrito nas estrelas, né? Depois que acontece o evento, as coisas se resolvem, mas isso foi uma situação de risco de vida, de violência, que durou umas 4 semanas de atendimento. E a gente, enquanto coletivo, a gente tinha a angústia de acompanhar o caso como escuta humanizado, a gente tinha uma responsabilidade institucional enquanto psicólogos, né, enquanto equipe de psicólogos para acompanhar, entendeu? E foi um tempo necessário, de 4, 5 semanas, até com uma certa surpresa, né, até essa adolescente, né, se organizar. Sim. E ela mesma encontrar a melhor saída. Quando conta assim, parece que é tudo tão assim simples. Uhum. Mas, entenda, foram 4, 5 semanas de angústia. A moça podia levar uma surra do ex-namorado até ser morta. Entendeu? Então, isso com acompanhamento da escuta, com acompanhamento da responsável pelo jovens aprendizes da Unifesp, entendeu? Com essa ponte que a gente estava, a jovem aprendiz com receio de conversar essa situação no abrigo, os contatos que foram feitos com a tia do moço, né? E o moço foi hiper receptivo, né? A partir da intermediação da tia, não teve mais nenhum problema. Mas isso é que a gente fala, lançar-se no mundo. A gente está lançado por uma experiência que depois chega uma hora que, pegando o termo da Marcela Minotto, da Gestalt, uma hora fecha a Gestalt, mas nós passamos umas 4, 5 semanas em suspenso, né, enquanto coletivo, fazendo supervisão toda sexta-feira à tarde, para ver para onde que ia tudo isso. Né? Isso é um relato de 15 minutos que foram 4, 5 semanas de acompanhamento psicoterapêutico, né, da escuta. Né? E o que eu acho precioso, assim, desse relato da Zoca, né, desse caso, é que, de fato, escolher, né, que é isso que essa moça fez, demanda um risco. Ela tinha um medo real e a gente compreendeu isso, né? Havia um medo real de ser agredida. Mas entre isso e continuar vivendo a situação que ela vivia, ela né? Ela decide pelo que ela precisa fazer, porque é pelo que ela vê que é necessário. Isso não quer dizer simplesmente fazer. Ela cria estratégias. Né? Essa é a aposta que a gente faz. A pessoa que atende, né? O terapeuta, o terapeuta, se coloca nesse lugar de aposta também. Né? A gente não sabe quais são os recursos que a pessoa vai desprender, que ela vai criar, mas a gente só pode apoiar para que aquela pessoa use, crie. Né? O sujeito é criativo nas suas resoluções. Né? Isso é que é importante. Né? Então, mediante essa ameaça, né, ela também escolhe, não, eu não quero viver isso. Isso não quer dizer que ela não possa ter um tempo de reflexão, que ela não vá pensar sobre como fazer, né? Aqui o como foi importantíssimo, né? Recorrer a essa tia que ela já tinha um vínculo, chamar num lugar público para uma conversa entre os três. Uma saída maravilhosa. E eu vou falar de um caso que é justamente o oposto, né? Que a pessoa começa bem, e aí, entrecortada por um outro discurso,
né? Ela abre mão da sua própria escolha, né? Então, quem é essa pessoa que a gente pôde atender? Ela chega no grupo, né? Porque ela havia sido... o departamento onde ela trabalhava havia sido deslocado, totalmente remoto e em função da pandemia, e ela estava trabalhando, ajudando outros departamentos que tinham mais demanda, né? Ela trabalhava na biblioteca e ela tinha um anseio, né? Ela gostava muito de histórias. Um dos sonhos dela era escrever um livro. Então, para esse relato, eu apelidei ela de escritora, né? Por quê? E aí, bom, o departamento dela estava dando suporte para outros, e aí, quando eles voltam para o presencial, ela se vê num departamento que ela não quer mais atuar, ela não gosta, não se identifica, vê muitas pressões, um trabalho no qual ela não se identifica, e em função disso, o que ela diz, né, ela adoece. Então, ela cai numa depressão, segundo ela conta, uma depressão profunda, né? E aí ela começa a fazer um tratamento com um psiquiatra. Num primeiro momento, esse psiquiatra havia dito para ela ficar só com esse tipo de cuidado, e depois fazer um trabalho mais da parte dinâmica, assim, né? Teria a ver com esse da terapia. E ela decide que não. Ela decide procurar algum outro tipo de ajuda, então ela consegue uma vaga na escuta humanizada. E aí ela vai contando desse trabalho, das dificuldades, né? Sempre, qual era a questão que ela trazia do trabalho? Ela não conseguia pensar numa outra possibilidade. Ela simplesmente falava, olha, eu estou nesse departamento e quero voltar para o departamento antigo, né? Que era onde ela trabalhava com livros. E aí as pessoas abriram outras possibilidades e ela começou a pensar sobre essas possibilidades, pedir transferência, entrar em contato com o sindicato, ela começou a criar um repertório. Pois bem, uma sessão ela falta, outra sessão ela aparece, uma sessão ela falta, e aí ela aparece numa outra sessão, né? E depois ela manda uma mensagem falando assim: olha, conversei com o meu psiquiatra, ela já tinha trazido isso na outra sessão, né? De que ela estava em consulta com o psiquiatra dela para fazer uma avaliação, e que ela não sabia se continuava ou não ali no processo da escuta. E aí depois ela manda uma mensagem terminando o atendimento, né? Ela fala que não ia participar porque o psiquiatra dela disse que não era o momento dela participar. Acho que em função também do tempo, para a gente não se estender muito, eu vou adiantar aqui, né? Vocês podem falar, fiquem à vontade, né? Mas o que ficou em jogo, assim, do ponto de vista da abordagem humanista, existencial, né? Da fenomenologia? Ela deixou de escrever a própria história, né? A escritora, de fato, não conseguia escrever um livro, porque ela mesma não queria escrever a própria história dela, né? Ela estava sempre relegando para outros, né? Então, ela começa tentando, né? O prólogo talvez ela tenha conseguido, mas ela não conseguiu ali fazer começar o primeiro capítulo, né? Se haver com essa angústia de escolher estar em dissonância da orientação do psiquiatra, né? Ela começa a criar ali algum repertório, né? Ou seja, esse movimento parece possibilitar para ela alguma realização, mas ela também
em algum momento, diante das angústias que ela teve que enfrentar, ela decide que vai passar a história dela para o psiquiatra decidir, né? O trabalho também passava muito por isso, né? Por ela repetir isso, né? De que quem deveria decidir o que fazer ou não com ela era sempre o chefe, a chefe, os administradores, nunca era ela, né? Porque ela não conseguiu o que ela queria, que era voltar para o departamento. Mas na impossibilidade de voltar, ela também não decide ir para outra coisa. Porque ela falava, bom, não, esse trabalho é bom porque é concursado, então eu não vou perder o concurso, né? Mas o sindicato não me retornou a minha pergunta, né? Então, ela estava sempre delegando para o outro a caneta para que ela pudesse escrever a própria história, né? A escritora, do meu ponto de vista, ela acabou sendo aquele livro que ninguém tem muito interesse de chegar, que fica ali na biblioteca de escanteio, né? E que, na verdade, quando a gente abre, tem um monte de página vazia, né? Parece um monte de capítulo junto, mas que não foi escrito pela mesma pessoa, né? Porque, na verdade, não tem uma autoria, né? A Zoca estava falando, né? E alguém escreveu aqui no chat, firmar-se, né? Firmar-se tem a ver com firma, né? A firma é a nossa assinatura. E a assinatura é algo muito próprio, muito nosso. É o que a gente imprime num papel. Nesse sentido, não tinha uma firma essa história. Né? Não estava escrita por mim. Era sempre na voz de um terceiro. Né? Ou seja, ela não escolheu, ou quer dizer, escolheu delegar para outro. Né? É um movimento que inicia aparentemente bem, né? De buscar outros recursos, apesar da orientação, mas que perde sua força. E por que eu achei interessante trazer esse relato desse caso? Porque aqui a gente vê a importância do discurso médico, né? O discurso da psiquiatria, né? Então, não é para qualquer discurso que ela cede, é para o discurso da saúde mental. Olha, você não está no momento de se cuidar dessa forma, né? Não era a avaliação que eu e a outra psicóloga que acompanhávamos o caso tínhamos, né? Mas ela escolhe, né? Então, acho que é interessante a gente poder pensar aqui a força dos discursos, né? Pensando aqui, nos apoiando em Foucault. E isso eu nem vou me atrever, porque tem um mais que mestre aqui para falar de Foucault, né? Uma ultra personalidade, assim, né? Reconhecida aí, tem muito mais capacidade para falar do que eu, mas eu achei importante trazer, né? Porque é isso, o sujeito também é atravessado por esses discursos. E o sujeito também se vê em embate com esses discursos, né? Ele também vai ter que escolher frente a esses, né? Mas isso é uma potencialidade subjetiva, né? Poder dizer para o psiquiatra, não, eu vejo que está fazendo bem e eu vou seguir nesse cuidado, né? Eu quero seguir aqui, eu vejo sentido nisso. É também um elemento, né, da subjetividade, um elemento de potência, como colocaram aqui no chat, né? É essa potência que às vezes a gente precisa trabalhar. Claro, isso não quer dizer agir sem responsabilidade, né? Não é assim, então se você não pode voltar para o seu departamento, então agora chuta o pau da barraca e abre mão de tudo, né?
vai vender sua arte na praia. Esse pode ser um fim que o sujeito escolhe para si, né? Mas não quer dizer um rompimento, quer dizer um processo. Talvez ele tenha que chegar nesse processo. Talvez seja isso. Abrir mão de um trabalho concursado, talvez seja identificar que, na verdade, a dificuldade em se apropriar do seu trabalho, né, tem a ver com dificuldades próprias, né, tem a ver com uma negação, enfim. Acho que esses foram temas que a gente conseguiu aproximar, né, e ver desses casos que a gente pôde atender. São recortes, né, gente? A gente pinça mesmo as linhas que a gente entendeu que são mais importantes, né, para a condução de um ou outro caso, né? Então, assim, grosso modo, foi essa linha que a gente pensou para a nossa apresentação, né, pensando aí o fazer mesmo, né, como que esses vários conceitos que vocês já viram aqui nessa UC, né, e essas várias abordagens vão se colocando enquanto abordagem de trabalho mesmo, né? E como elas também podem se aproximar de outras linhas, né? Acho que uma coisa não o pensar não é excludente, né? A gente pode se permitir pensar, pode se permitir provocar, né? Eu parto muito de conceitos aqui da fenomenologia, do existencialismo e do humanismo para criticar a psicanálise, que é a abordagem que eu sigo, né? E isso não esvazia o meu trabalho, né? Eu acho que a gente amplia, né? Eu trabalho muito com o pensamento Foucaultiano, né? E isso enriquece para mim o meu trabalho, né? Isso não é, eu não entendo que eu estou caindo numa questão ética, assim, num problema ético, né? Então, para terminar, né, assim, essa é a equipe atualmente que trabalhou nesse ano, né, de 2022, né? A gente achou legal porque, assim, Fernando Silveira tá como supervisor, mas também conduziu casos, né? Eu, o Rodrigo Oliva, né, e o Gabriel Ferreira de Jesus somos egressos aí da Unifesp, então a nossa carreira também dialoga com a instituição, né, de lugares diferentes, mas ainda assim a gente consegue traçar paralelos, né? E por fim a gente trouxe o nome dos extensionistas, não estão todos aqui, tem um pessoal chegando novo, né? Então eu e a Zoca ainda não colocamos, porque a gente também está vendo se essas pessoas vão ter mesmo interesse de ficar, de continuar, né? Mas esse é um pouco o histórico dos que já passaram, né? Até 2022. Então, provavelmente tem nomes aqui que vocês conhecem, estão mais próximos, tem nomes que estão pessoas que estão para se formar, né? Então, com isso, gente, eu encerro a nossa apresentação aqui, vou dar um espaço para vocês falarem um pouco, deixar as palavras circularem, né? Vou fechar aqui o slide, tá bom? E vou parar a apresentação também. Fiquem à vontade para falar, tá? Ok, Rodrigo. Queria também agradecer ao Rodrigo. Perceba a potência do Rodrigo, de ex-colega de vocês, né, voluntário de projetos, né, coordenador supervisor atual do estágio do ambulatório trans e voluntário da escuta humanizada, né? Entenda como as escolhas que o Rodrigo faz, né, vai compondo um mosaico muito coerente, muito singular, né? Rodrigo, a Bator colocou assim: intimidade abre nossas feridas, né? Muito. Essa questão desse acolhimento todo que é feito, né? Ela também colocou uma fala aqui: para analisar um caso é importante saber as fases ou qualquer momento pode analisar.
Eu não sei exatamente o que você se refere, Batu, com fases, né? Mas é sempre importante a gente tentar observar, pelo menos a minha abordagem, né, é essa, tentar entender a história daquele sujeito e tentar perceber em que momento e qual é o tipo de cuidado que o sujeito demanda, né? Chegar lá na terapia e falar assim, eu tô aqui porque eu quero me conhecer melhor, bom, essa é uma demanda, né? Talvez não é uma demanda de sofrimento, né? A pessoa não apresenta um sofrimento, eu tô aqui porque eu quero me conhecer melhor, eu tô aqui porque eu sou estudante de psicologia e acho que é importante me disseram que é importante para o meu trabalho enquanto profissional, né, para minha formação. Essas são demandas, né? Mas o sujeito não está ainda implicado nela, né? É sempre um outro, né? Quero me conhecer melhor, porque hoje existe um discurso o autoconhecimento como a chave para o segredo do sujeito, né? Que guarda no seu íntimo o segredo do sucesso, né? Ou bom, não, é que eu ouço muito nas palestras de psicologia que a gente tem que fazer o nosso trabalho de terapia. Isso é uma demanda do outro. Né? Se o sujeito não consegue reconhecer em si a sua demanda, né, então o trabalho, claro, pode ser provocado nos atendimentos, né, e muitas vezes a gente tem que fazer isso, né, provocar a demanda, mas é importante, acho que fase, estou entendendo nesse sentido, né? Em qual momento o sujeito está se identificando, né? Como ele chega para a gente. E, de fato, Batou ou Batu, não sei, pode me corrigir se eu estiver pronunciando errado, intimidade abre feridas, né? A gente costuma usar mais a palavra vínculo, né? O vínculo permite que essa intimidade seja aberta, né? Porque às vezes, né, já que a gente está falando de feridas, né? Às vezes fica um corpo estranho encapsulado numa cicatrização que machuca, e a única forma de você talvez trabalhar esse corpo estranho é abrindo essa ferida e tirando esse corpo estranho, né? Ou talvez entender que não há possibilidade de abrir essa ferida e que essa dor vai estar sempre meio latente ali, né? Não tem muito o que fazer. Ou que o risco de mexer nisso é maior, mas enfim, como nos mostrou essa moça, né, do jovem aprendiz, às vezes é necessário se arriscar, né? Porque somos seres para a morte, vamos morrer. Então, o risco está sempre em jogo. As nossas escolhas são sempre a partir desse lugar, né? E é interessante, eu trabalho muito com a cultura japonesa, então esse é um aspecto que eu trago também para os atendimentos, né? O que orienta o meu pensamento. Um dos maiores tratados sobre a ética samurai, né, chama Hagakure, que guia a vida do samurai, né? Uma das primeiras frases desse livro é: o samurai vive para a morte, e quando ele tiver que decidir, ele decide pela morte sempre. Não, né? É disso também que a gente está falando, né? Que samurai a gente está falando século XV e XVI, né? Mas isso já estava em algum momento em voga numa cultura totalmente diferente da europeia, né? Interessante como algumas questões são inerentes à existência mesmo, né? Escolher pautando-se pela morte é uma, por exemplo, né? Sim, Rodrigo. Pessoal, vocês querem compor com a fala maravilhosa do Rodrigo, aproveitando a oportunidade? É interessante também colocar, gente, que todos os casos que estão aqui apresentados, né, todos os participantes, eles
eles assinam um termo de consentimento livre esclarecido para a utilização dessas situações, respeitando sigilo, confidencialidade, né, em estudos em geral, seja escritos ou seja como que a gente está fazendo agora. Né? Percebam que o nome de ninguém foi citado, entendeu? Tem uma preocupação ética de sigilo e confidencialidade, tá, gente? Essa escuta humanizada também tem um ramo que é a pesquisa, tá? A gente está desenvolvendo projetos de pesquisa, tá? E com isso também a gente apresenta o que é uma pesquisa humanista também, né? Tem um caso, tem a psicoterapia. A psicoterapia vira um instrumento para escrita de artigo, para discussão de caso, né? Para reflexão científica, tá, Sim. gente? Mas e é sempre uma abordagem centrada na percepção, né, gente? Vocês percebem que tem esse espaço da angústia à flor da pele, como o Batô bem colocou, né? A intimidade abre todas as nossas feridas, porque quando a gente acolhe, né, o ser se revela, se desabrocha na terapia, né? E como o Rodrigo também falou, os fundamentos do humanismo são fundamentos do ser no mundo, entendeu? Então, em algum momento, independente da abordagem que você for seguir, você vai se deparar com os conceitos-chave do humanismo, que são estruturas do ser, né? Ângelo colocou aqui, Fernando, uma observação maravilhosa. Muito obrigado, Ângelo. Ele disse assim, mas viver pensando na morte, às vezes a pessoa pode realizar o suicídio, né? O que também, às vezes, parece assim, bom, então, se eu sou um ser para a morte, isso é uma abordagem pessimista, né? Mas por que... Bom, a minha provocação talvez primeiro seja essa. Será que a morte, né? Não há um julgamento moral quando a gente coloca a morte como algo ruim? Né? Óbvio que enquanto profissionais da saúde, né, nós temos as nossas orientações éticas, né? De também agir, né? Manejar uma questão suicida. Não estou falando de forma alguma... A pessoa vai chegar para mim e falar assim, eu quero me suicidar, e eu vou falar, beleza, porque o fim da vida é isso mesmo, né? Não se trata disso, né? E não é só pensar na morte, mas sabendo que o nosso tempo não é infinito, sabendo que a morte coloca a vida em perspectiva, porque ela nos obriga a escolher. Nós não poderemos fazer todas as escolhas, né? E se a gente for pensar assim, né? Se eu tenho X escolhas para fazer diante de uma possibilidade, a partir do momento que eu escolho, todas elas outras morrem também. Porque você só pode decidir naquele momento sobre aquela situação, naquele, né? É o aqui e agora, né? É isso que trazer o sujeito não lá para frente, para o momento final da sua morte. Mas em sabendo disso, como ele decide agora, né? Espero ter talvez questionado aqui, não é um trabalho de pensar na morte, mas é de entender que o tempo não é infinito, de que o sujeito não pode tudo e que ele vai ter que escolher. Mas isso só é assim porque somos mortais. Às vezes a consciência do ser para a morte tem o efeito de aproveitar a vida, né? De potencializar a vida, né? Às vezes tem um efeito até otimista e de potencialização. O Alexei pergunta aqui se eu vou deixar contato, e-mail. Posso deixar. Fiquem à vontade. Vou deixar meus contatos aqui. Vou escrever no chat, tá bom? Mas, bom, meu e-mail está aqui, é rodrigo.oliva@unifesp.br. Eu tenho também uma página profissional, que é um meio de comunicação, se vocês quiserem, né? É o Psicanal Insta, Rodrigo Oliva.
E a gente tem a página no Instagram da Escuta Humanizada, tá, gente? Não sei se é escuta.humanizada ou escuta humanizada tudo junto, tá? Tem página no Instagram, tem página no Facebook, tá? Se vocês quiserem acessar, procure Escuta Humanizada que vocês vão encontrar, tá? E tem umas 5 ou 6 estudantes aí da turma que estão engajadas aí, vivendo a experiência da Escuta Humanizada, que ano que vem, a partir de março, a gente começa a temporada 5. No momento, a gente está montando os atendimentos, são um horizonte de 16 atendimentos que estamos nessa montagem desde setembro, né, Rodrigo? Que é um trabalho muito, muito caprichado e caprichoso e que a gente faz com muito carinho, né? E que está na fase de entrevistas iniciais para montar os perfis, para montar os subgrupos, entendeu? A gente até dia 9 de dezembro a gente está fechando os subgrupos para a gente começar o atendimento com o calendário acadêmico em março, tá? Isso também faz ponte, gente, com a escuta, com o encontro de estudos humanistas que a gente faz toda quinta-feira às 17 horas nessa sala, que é o momento onde a gente está estudando Heidegger atualmente, depois a gente vai estudar um texto sobre gênero e subjetividade, depois a gente vai estudar as origens do totalitarismo na Hannah Arendt, e é um espaço onde a gente faz as leituras dos capítulos do Heidegger, né, gente? A gente teve um horizonte, e como esse módulo é todo linkado, se você quiser se aprofundar, ainda dá tempo de você, toda quinta-feira às 17 horas, acompanhar o Encontro de Estudos Humanistas. Estamos estudando Ser e Tempo do Heidegger, tá, gente? Entenda assim que... Oi? Não, você ia perguntar qual que é o texto de gênero e subjetividade que vocês vão estudar? A gente vai estudar o texto que o Magnus está estudando, o professor Magnus da medicina está fazendo o grupo agora, a gente vai colocar como projeto de extensão. Ok. Entendeu? Tudo isso é projeto de extensão, não é projeto, os cursos são eventos de extensão, um certificado, entendeu? Uhum. Agora, se vocês quiserem, o evento já começou, se vocês quiserem pegar o bonde andando, dá para estudar o Heidegger, a gente vai estudar o Heidegger até março, tá? E aí, fim de fevereiro, uma coisa assim, tá? Nessa sala, toda quinta às 17. Pessoal, queria agradecer a presença do Rodrigo, só dar mais um informe rapidinho, assim, só atualizando aquilo que vocês já sabem, semana que vem, 6 de dezembro, meu aniversário, a gente vai ter, olha como eu sou exibido, meu aniversário, a gente vai ter às 10 horas também online, porque o professor não pode se locomover palestrante não pode se locomover de São Paulo. O Marco Silva, que é uma autoridade nacional em abordagem centrada na pessoa. A abordagem centrada na pessoa é um dos eixos principais do humanismo. Tudo que a gente falou hoje vai ficar bem aprofundado conceitualmente e com os exemplos práticos do professor Marco Silva na semana que vem, às 10 horas online nessa sala, tá, gente? Lembrando que isso é semana que vem, dia 6 de dezembro. Dia 13 de dezembro, eu vou estar numa banca do trabalho em saúde, né? Lembrem disso, não teremos aula. O conteúdo das aulas foi reposto em outros dias, e no dia 20 de dezembro, retornamos presencial às 8h30 com o seminário de Merleau-Ponty Psicodrama, tá, gente? Certo? 20 de dezembro, Merleau-Ponty Psicodrama, acho que eu anotei certo, né, classe? Então é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa, pessoal? Senão eu vou parar a gravação e a gente conversa mais informalmente, tá? Eu vou parar a gravação e a gente pode conversar mais um pouco, tá? Muito obrigado, Rodrigo Isoca. Essa palestra vai estar disponível em breve no YouTube Lançado no Mundo, que tem mais de 100 vídeos humanistas e que eu recomendo que vocês assistam. Lembrando que se vocês procurarem na lista dos 100 vídeos, vocês vão ver a palestra do Marco Silva da semana que vem, vocês vão ver a palestra da Angélica Gavendo, para quem não esteve na sala, né, da Marcela Minhoto, estão todas lá no site para vocês assistirem no horário que for melhor para vocês, tá? Vou finalizar a gravação e a gente conversa mais um pouco. Grande abraço para a turma, eu estou aí para a gente conversar mais um pouquinho, tá? Finalizando a gravação.